natural. Mas eu queria saber o seguinte, com relação aos nossos vizinhos, como é que o senhor vê, ou não, né, se o senhor achar que não é possível, uma integração latino-americana com Venezuela, Peru, Colômbia, parte da Bolívia, em relação à defesa da Amazônia face a interesses extracontinentais. Como é que o senhor enxerga isso? O Brasil pode se integrar com esses países? Eu enxergo como um desafio, porque a Amazônia sempre foi vista pelos estadistas brasileiros como uma área muito sensível. O Dom Pedro II, quando foi pressionado a abrir o rio Amazonas à navegação internacional, ele resistiu. Resistiu porque tinha receios, que ele expressou, inclusive citando o exemplo da China. Você veja o que era o nosso imperador. Em 1866, tá certo? A China já tinha sido submetida por aquelas guerras do ópio promovida pelo Império Britânico para abrir o mercado chinês para o ópio e ocupar os portos chineses para as suas mercadorias da Revolução Industrial, dos tecidos ingleses que os chineses não queriam adquirir. Pois bem, qual foi o exemplo que o Dom Pedro II usou para resistir a abrir o rio Amazonas à navegação internacional? Foi o exemplo da China. Ele escreveu uma carta a uma amiga em Paris, dizendo, olha, sendo pressionado, mas eu temo que o Brasil termine como a China, que na bacia do Amazonas, no lugar de um porto, você tem uma base militar, e depois esse porto seja considerado como uma presença estrangeira. O Brasil, inclusive, movia diplomaticamente restrições à navegação estrangeira na área dos rios dos seus vizinhos. Quando o Peru, a Bolívia queriam abrir os seus rios à navegação estrangeira, o Brasil procurava demovê-los dessa iniciativa, com receio de que isso estimulasse uma presença indesejada no nosso país. Depois da questão do Acre, o que é que foi a questão do Acre? A questão do Acre, o Brasil não queria confusão com a Bolívia, o Brasil nunca quis. O Barão do Rio Branco, que era o nosso chanceler, não queria saber disso, sabia que havia uma presença de nordestinos ali em áreas do território boliviano, fazendo a coleta da seringa, da borracha, mas ele não queria nenhuma confusão. O Brasil não precisava e não queria território da Bolívia. Quando veio a guerra da Bolívia contra o Chile, que a Bolívia foi derrotada numa aliança do Chile com a Inglaterra, que a Bolívia perdeu seu acesso ao mar para o Chile, as elites bolivianas se convenceram que a Bolívia precisava de um aliado internacional muito forte e que esse aliado, já que os ingleses estavam com o Chile, seriam os Estados Unidos e que o preço a pagar por essa aliança era ceder uma área do território a uma espécie de colônia, de possessão, de enclave para uma instituição paraestatal norte-americana ligada à exploração da borracha. Aí, quando o Rio Branco soube, pelas autoridades diplomáticas brasileiras sediadas em La Paz, que havia esse movimento, e viu o movimento do consulado americano em Belém, aí ele disse não, aí nós não vamos aceitar um enclave norte-americano no coração da Amazônia. Você imagina uma potência dentro da Amazônia para desequilibrar o jogo de forças? Aí o Plácido de Castro, com uma infantaria de cearenses, ocupou Porto Acre, ocupou a capital, prendeu o governador, ocupou os telégrafos e fizeram a Revolução Acreana e tomaram esse pedaço do território que depois o Brasil acabou indenizando exatamente por não aceitar
a presença internacional numa área muito melindrosa. Nesse período, os americanos mandaram a canhoneira. Essa canhoneira subiu o rio Amazonas sem permissão do governo brasileiro. Chegou até Manaus, entrou no porto de Manaus com as luzes apagadas. O comandante teve receio de continuar subindo o rio, porque não tinha carta de navegação confiável, e perguntou o que fazer. Os amazonenses disseram: você não vai conseguir, o rio é muito difícil, tem muito banco de areia que se move, etc. Se não tiver práticos, que são os que conhecem a região para navegar, você não chega. Só que era um barco militar, não tinha como entregar um barco militar a 2 práticos brasileiros. Aí você vê o que é o americano, o espírito prático do americano. O comandante da canhoneira leva 2 práticos brasileiros a bordo, os faz jurar a bandeira americana e dá nacionalidade americana aos 2 práticos. E entrega o comando do navio aos 2 práticos, que agora já eram cidadãos americanos, portanto, protegidos pela lei americana contra qualquer legislação brasileira. Isso aconteceu em 1899, se não me engano, 1900, ou seja, um dia desse. Então, eu creio que, diante dessa situação, o presidente Lula talvez não tenha a consciência do que é a importância da Amazônia para a segurança nacional. E ele hoje se vê diante de movimentos da Colômbia, principalmente, da Colômbia, para internacionalizar a segurança da Amazônia colombiana, inclusive com participação efetiva de forças militares dos Estados Unidos. Isso é inaceitável. Isso é uma fronteira que o Brasil não pode aceitar. O Brasil devia dizer claramente, se a Colômbia insistir nesse caminho, mas parece que o próprio Brasil estaria de acordo com isso. Tá certo? Tem gente que defende isso. Não, isso é inaceitável. Eu sempre dizia no Ministério da Defesa, em reunião com os ministros de defesa da América do Sul, que aceitava naturalmente a liderança do Brasil, porque não é uma liderança posta, é uma liderança de quem tem 17 mil quilômetros de fronteira. Quem é que vai liderar? O Uruguai, que tem fronteira só com o Brasil e com a Argentina? Não, o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira com todo mundo. Eu dizia, olha, se tem alguma coisa que é inegociável para o Brasil, relação aos americanos, a relação com os americanos é o seguinte, com os Estados Unidos. Nós não vamos fazer nada que afronte os Estados Unidos e não vamos aceitar nada dos Estados Unidos que nos afronte. Esse é o nosso jogo. Em relação à América do Sul, o ponto de princípio é a não militarização da América do Sul. Não aceitar a presença de nenhuma base, nenhuma força militar externa no subcontinente, porque isso toma proporções incontroláveis e incalculáveis. Porque tem rivalidade entre a Colômbia e a Venezuela, rivalidade entre o Equador e o Peru, inclusive com guerra, rivalidade que já teve entre o Peru e o Chile, rivalidade que já teve entre a Colômbia e o Peru, entre o Peru e a Bolívia, isso tudo com guerra, entre o Chile e a Argentina. Se um país desse faz uma base estrangeira qualquer, é claro que o vizinho vai se sentir ameaçado, vai convidar um outro país a ter também a sua base. Se um vai ter uma base da potência A, o vizinho vai querer trazer uma base da potência B. Aí você vai ter a militarização do continente, onde o Brasil tem fronteira com todo mundo. Se tiver uma base militar do país A na Colômbia, é na fronteira do Brasil. Se tiver na Venezuela, é na fronteira do Brasil. Se tiver no Peru, é na fronteira do Brasil. Se tiver na Bolívia, é na fronteira do Brasil. Se tiver na Argentina, na fronteira do Brasil, onde tiver na fronteira do Brasil. Isso é inaceitável. E o Brasil deve deixar isso muito claro. Deve ser um ponto de não retorno. E aí o Brasil deve propor o quê? Que os próprios países do Pacto Amazônico guarneçam, fiscalizem, vigiem. Se os americanos querem garantia quanto à questão do narcotráfico, eu acho que nós devemos dar essa garantia, tá certo? De combater, de evitar, mas sem que
signifique aceitar ingerência militar dos Estados Unidos aqui nas nossas fronteiras. Isso é a promessa de graves problemas diplomáticos e de defesa para o Brasil.